Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um grupo de estudo do livro Vivendo com os Mestres do Himalaia, do Swami Rama. Hoje vamos continuar a nossa saga e o próximo capítulo, cadê? É este aqui, Cultivando Qualidades Interiores, ainda dentro do capítulo 4, que é Aprendendo a Humildade. Antes de nós começarmos neste conto de hoje, um conto novo, eu tenho apenas uma notificação, uma informação, aquelas que vocês já sabem dos links que estão aqui embaixo, tanto para adentrar ao nosso grupo no Telegram, onde a gente também compartilha contos diários, com exceção da quarta-feira, porque a quarta-feira é onde a gente disponibiliza estes contos aqui no YouTube. Mas o restante dos outros dias da semana, sempre temos contos lá pelo Telegram e também refletimos sobre alguns aspectos da iluminação e aspectos da prática da meditação. Tem aqui também, logo abaixo, na descrição, o link para me acompanhar lá no Instagram e o link para caso você queira participar da nossa próxima turma da Jornada da Meditação, essa imersão dentro do universo da meditação, onde a gente aprofunda com estudos, práticas, permeados pelos preceitos éticos e morais que as tradições passam e ensinam. Eu faço este convite pela última vez porque nós iniciamos na próxima segunda-feira, dia 16, restam ainda 3 vagas. No link tem todas as informações extras, de todos os temas que a gente vai abordar, de quais são os dias de prática, que são sempre segundas e quartas às 18h30, sempre ao vivo. A gente grava todas as práticas, então você tem acesso também a todas as gravações, caso não possa estar ao vivo, e também caso esteja ao vivo, você também recebe essas gravações de forma vitalícia para ter este material consigo, além de receber os materiais didáticos, enfim. E digo que é a última vez porque provavelmente não, este ano não abrirão mais turmas. Esta é a nossa última turma do ano e tem ainda 3 vagas, então esta é a última oportunidade, pelo menos de 2021. Dito isso, vamos lá. Vamos nos concentrar e aprofundar no Vivendo com os Mestres do Himalaia, no conto de hoje chamado o primeiro deles, Cultivando Qualidades Interiores. Quando eu estava em Srinagar, Caxemira, conheci um grande estudioso do Vedanta. O Vedanta é um dos pontos de vistas dos Vedas. Os Vedas são os livros de conhecimento da Índia, que são 4, o Rigveda, o Atharva Veda, o Yajurveda e o Samaveda, e o Vedanta é um dos pontos de vista sobre todos esses textos sagrados. E o Vedanta, na verdade, é um comentário sobre o final dos Vedas. Esses pontos de vistas são, Yoga é um deles, e Samkhya, que é um outro estudo filosófico, Mimamsa e Vedanta, Nyaya e Vaisheshika. Mas aqui, Swami Rama conheceu um estudioso de Vedanta, chefe do departamento de filosofia da renomada universidade, e ele me disse: se eu puder, folgarei de responder às vossas perguntas. Assim sendo, formulei as seguintes perguntas. Esse conto aqui ele é maravilhoso em profundidade. Aí então ele segue. Os Upanishads, nós já conversamos nas lives anteriores o que são as Upanishads, mas tem aqui uma nota de rodapé que eu vou ler. Os Upanishads são as partes mais recentes dos Vedas, que hoje constituem os textos mais antigos da biblioteca do homem. Os Upanishads parecem estar cheios de contradições. Num lugar, dizem que Brahma, ou seja, Deus, é único e não tem um segundo. Em outro, afirmam que tudo é Brahma.
Num terceiro, sustentam que este mundo é falso e que só Brahma é verdade. E num quarto, está escrito que só existe uma realidade absoluta debaixo de todas essas diversidades. Como se há de compreender todos estes enunciados conflitantes? E ele replicou: não sei responder às vossas perguntas. São perguntas de um Swami. Estais aprendendo a ser um Swami da ordem de Shankaracharya. Você devia conhecer as respostas muito melhor do que eu. Shankaracharya foi um dos grandes professores de Vedanta. Há quem diga que o maior de todos. Procurei muitas outras pessoas eruditas, mas ninguém pôde satisfazer-me. Ofereciam-me comentários sobre diferentes Upanishads, mas ninguém conseguia resolver essas aparentes contradições. E finalmente, fui ter com um Swami perto de Uttarakshi, a 216 quilômetros no interior do Himalaia. O seu nome era Vishnu Maharaj. Ele andava sempre nu, pois não tinha roupas nem quaisquer outras propriedades. E eu lhe disse: desejo conhecer alguma coisa a respeito dos Upanishads. Inclina-te primeiro, ordenou ele. Está fazendo perguntas sobre os Upanishads com um ego inchado. Como será possível aprender essas verdades sutis? Eu não gostava de inclinar-me diante de ninguém, e por isso me fui embora dali. Olha só, a petulância de Swami Rama. O capítulo é Aprendendo Humildade. A partir de então, sempre que eu fazia uma pergunta sobre os Upanishads, a resposta era invariavelmente a mesma. Procure Vishnu Maharaj, ninguém mais pode te responder. Mas eu estava com medo, porque ele sabia que todo o meu problema se resumia no meu ego, que ele pôs à prova incontinente me ordenando: inclina-te primeiro que depois responderei a tua pergunta. Eu não queria me submeter. Fiz o que pude para encontrar outros swamis capazes de responder às perguntas, mas todos, sem exceção, me mandavam a Vishnu Maharaj. Todos os dias eu me aproximava de sua caverna à beira do Ganges e pensava: vejamos como responde às minhas perguntas. Mas ao chegar perto, com muito medo da confrontação iminente, eu mudava de ideia e recuava. Um dia, ele me viu por lá e me convidou. Venha cá, senta-te. Estás com fome e quer comer comigo? Mostrou-se muito agradável e gracioso. Deu-me de comer e de beber e depois disse: agora deves ir. Já não tenho mais tempo para gastar contigo. Senhor, eu vim fazer-vos algumas perguntas. Comida e bebida consigo em outro lugar. Desejo um alimento espiritual. Não estás preparado, revidou ele. Em tua mente queres examinar-me. Queres saber se eu sou ou não capaz de responder às tuas perguntas? Não estás querendo aprender. Quando estiver preparado, venha ter comigo que te responderei. No dia seguinte, muito humilde, eu lhe disse: me preparei durante a noite inteira, senhor, e agora estou pronto. Ele então me ensinou e todas as minhas questões foram resolvidas. Respondendo sistematicamente às perguntas que lhe fiz, disse que não há contradição alguma nos ensinamentos das Upanishads. Tais ensinamentos são recebidos diretamente pelos grandes sábios num estado de profunda contemplação e meditação. E então ele explicou: eu vou só aqui retornar nas perguntas que o Swami Rama havia feito, que são as perguntas que ele vai responder, para que a gente possa ter uma compreensão um pouco mais profunda. As Upanishads, numa parte, dizem que Brahma é único e não tem nenhum segundo. Em outro, afirmam que tudo é Brahma.
Num terceiro, sustentam que este mundo é falso e que só Brahman é verdade. E num quarto, está escrito que só existe uma realidade absoluta debaixo de todas as diversidades. Como compreender esses enunciados conflitantes? Então, Vishnu Maharaj responde: quando o aluno começa a praticar, compreende que o mundo aparente é mutável, ao passo que a verdade não muda. Em seguida, fica sabendo que o mundo de formas e de nomes, cheio de mudanças, é falso e que por trás dele existe uma realidade absoluta e imutável. No segundo passo, depois de conhecer a verdade, compreende que há apenas uma verdade e que essa verdade é onipresente, de modo que realmente não existe a falsidade. Nessa fase, conhece a realidade única e idêntica tanto no mundo finito quanto no infinito. Mas existe ainda outro estado mais elevado que o aspirante compreende que só há uma realidade absoluta sem segundo e que o aparentemente falso, na verdade, é também uma manifestação do Uno absoluto. Isso descreve muito bem as etapas da nossa compreensão mediante a nossa prática. Abre aspas aqui agora. As contradições aparentes só confundem o aluno que não estudou os Upanishads com um mestre competente. O mestre competente infunde ao aluno a consciência das experiências que se tem em vários níveis. Estes são os níveis de consciência e não há contradição neles. E assim prosseguiu o Maharaj. Os ensinamentos dos Upanishads não são compreendidos pelas mentes comuns, nem mesmo pelas mentes intelectuais. Apenas o conhecimento intuitivo conduz à compreensão dos mesmos. Então Swamirama fecha. De feito, eu desejava fortalecer meus conhecimentos que recebera de meu mestre e costumava formular intencionalmente essas perguntas a outros. Os sábios nunca respondem perguntas assim, formuladas sem humildade. A própria humildade resolve as questões. Esse grande homem me ensinou a me elevar acima da argumentação e a permitir que a intuição flua ininterrupta a fim de solucionar tais questões sutis. Este é um conto que, a meu ver, não necessita muitos comentários, embora se nós fôssemos comentar, nós temos margem para desdobrar muito tempo. Talvez valha a pena ler novamente a explicação de Vishnu Maharaj. Vamos fazer isso. Quando o aluno começa a praticar, compreende que o mundo aparente é mutável, ao passo que a verdade não muda. Isso a gente consegue perceber de uma forma muito fácil. Se a gente observa a natureza, a gente percebe a natureza transformando-se, mudando-se. Dias e noites, estações do ano, plantas nascendo, crescendo, morrendo, seres humanos, inclusive tudo é mutável. Aprofundando, a gente percebe que há uma consciência, uma lei que rege tudo isso e que essa lei, essa consciência, ela é imutável. Então, ok. Percebemos sim que o mundo aparente é mutável, ao passo que a verdade não muda. Ótimo. Em seguida, ficamos sabendo, nós somos esses praticantes, né? Ficamos sabendo que o mundo de formas e nomes, ou seja, o mundo mutável, cheio de mudanças, é falso. E que por trás dele existe uma realidade absoluta e imutável.
esta verdade. Tudo bem, a gente passou do estado de perceber que esse mundo mutável se transforma para perceber que isto aqui é ilusório. Não é o real. Tem apenas uma realidade aparente, é o reino de Maia, como nós já tratamos inclusive nos capítulos anteriores. Mas que por trás deste mundo de Maia existe sim, por trás desse mundo de realidades aparentes, existe algo que sustenta, que é a essência, que é a verdade. Ótimo. Num outro passo, depois de conhecer esta verdade, compreende que há apenas uma verdade e que essa verdade é onipresente, de modo que realmente não existe a falsidade. Essa consciência, essa lei, essa verdade que sustenta esse mundo de realidades aparentes está presente em toda parte. Daí também que é possível nós acessarmos essa consciência, essa verdade, esta presença, a partir de quaisquer ações, de prática em cima de quaisquer objetos, porque tudo contém a verdade por trás, já que ela é onipresente, está presente em tudo, seja neste microfone, num ser humano, num livro, enfim. Ok. Nesta fase, ele conhece a realidade única e idêntica, tanto no mundo finito quanto no infinito. Já demos então um salto de incorporar aquilo que é ilusório com realidade aparente, também constituindo uma realidade divina. Porque este tudo está em tudo, tanto neste mundo de transformações, de mutações, como no mundo imutável permanente. E existe ainda então um outro estado mais elevado, que nós compreendemos que só há uma realidade absoluta sem um segundo, e que o aparentemente falso, na verdade, também é a manifestação deste uno absoluto, como nós comentamos aqui agora. É muito belo essa escalada de percepções e de consciência. Isso é muito profundo, pessoal. Por quê? Porque envolve todos os planos de realidade. Quando nossos mestres, mentores espirituais, enfim, dizem que não há diferença alguma entre os planos espirituais para este plano, estão ancorados nesta última afirmação, que é uma afirmação um pouco mais elevada, que nem diz ele aqui, que só há uma realidade absoluta sem um segundo. Não há um céu, um pretenso céu. Este mundo aqui é o próprio céu. É a forma natural de ver o mundo. Há 3 visões da espiritualidade que a gente já citou em outras oportunidades, mas vale a pena a gente relembrar. Desculpem. A primeira delas é uma visão antinatural, que justamente diz que o reino da verdade, o reino dos céus, esse mundo divino de Brahma, ele não está presente neste mundo. Este mundo, na verdade, é um conflito, é um peso nós estarmos aqui, e a pessoa que tem essa visão, ela tende a brigar com o mundo, a estar em conflito com o mundo e fazendo as suas práticas para quem sabe um dia, quando morrer, quando deixar este plano, chegar a este mundo de manifestações divinas e plenas e abundantes e verdadeiras, enfim. Esta visão antinatural. A visão sobrenatural diz que algo deste mundo aqui é real, mas a realidade verdadeira está para além deste mundo ainda. É algo sobrenatural, já não se estabelece mais um conflito com o mundo, mas se coloca em busca de ir além desse mundo. E a visão natural diz que tudo é divino, tudo é sagrado. Inclusive este plano aqui, material, é divino, é sagrado, e podemos encontrar esta verdade a partir deste reino. E assim é. Esta
é a percepção que todos os grandes mestres nos passam, as grandes mestras nos passam, as tradições ancestrais de muita honra e de muita busca sincera também afirmam, todas as tradições de base xamânica, enfim. E este foi então o primeiro conto da nossa live de hoje. E para quem desejar acompanhar, inclusive, vamos adentrar agora na página 130. E vamos ao nosso segundo conto, que chama-se Eu Me Julgava Perfeito. Quando jovem, eu supunha haver-me tornado perfeito, e portanto poder dispensar novos ensinamentos ou novos estudos. Achava que não havia em toda a Índia um Swami tão adiantado quanto eu, porque parecia intelectualmente mais instruído do que os outros. E eu mesmo lecionava muitos Swamis. Quando confiei a meu mestre esta empolada opinião de mim mesmo, ele me fitou e perguntou: está drogado? O que quer dizer com isso? É claro que não, respondi. É assim que eu penso. Ele voltou ao assunto alguns dias depois. Olha, ainda és uma criança. Sabes quando muito frequentar um colégio. Há 4 coisas que ainda não dominaste. Dominas e então terás conseguido algo. Aspas. Alimenta o desejo de ver e conhecer a Deus, mas não tenhas desejo algum de adquirir coisas para ti. Renuncia toda a cólera, toda a cobiça e toda a afeição. Pratica a meditação com regularidade. Quando tiveres feito essas 4 coisas, serás perfeito. Em seguida me recomendou que visitasse alguns sábios e me disse: estando com eles, seja humilde. Se te tornares obstinado ou agressivo, você se verá privado dos seus conhecimentos. Eles cerrarão os olhos e se absorverão nas suas meditações. Ele disse isso porque me sabia obstinado e impaciente. Em seguida me deu uma lista de sábios de diferentes ordens. Eram amigos meus, que me haviam conhecido ainda pequeno porque eu o acompanhara quando ele fora visitá-los. Eu havia sido levado da breca, não sei o que é. Costumava atormentá-los e arremessar coisas, de modo que sabiam que quando eu andava por perto, todas as vezes que vinham me visitar meus mestres perguntavam: ele ainda está convosco? Primeiro, fui ver um Swami célebre pelo silêncio. Afastado das preocupações mundanas, fosse o que fosse que acontecesse à sua volta, nunca levantava os olhos. A caminho da sua morada, conversei com aldeões das proximidades que me contaram. Ele não fala com ninguém, nem olha para ninguém, nem sequer come. Este é o 3º mês em que está no mesmo lugar sem se levantar. Nunca vimos um homem assim. A esse fenômeno chama-se Adhyagravritti, isto é, a tendência de jiboia. Assim como a jiboia permanece em estado de hibernação durante longo tempo, alguns sábios não fazem um movimento sequer por muitos dias, mas deixam-se ficar imersos em profunda meditação. Hoje mesmo na live, na terça-feira, na live que eu fiz no Instagram, que inclusive é o vídeo anterior aqui do canal, compartilhei também, eu comentei que um bolo de laranja é a mesma coisa que meditação, porque também nos alimenta. E era uma metáfora, uma brincadeira, mas
aqui ilustra muito bem, né? Estando em estado profundo de meditação, nós ficamos plenamente unidos com a consciência universal e somos nutridos por ela. Quando fui vê-lo, eu encontrei deitado num outeiro, debaixo de uma figueira brava, sorrindo, com os olhos fechados, como um senhor do universo. Nunca usava nada sobre o corpo, quer no verão, quer no inverno, quer na estação chuvosa. Dizia-se que sua pele fosse à prova de intempéries, como a dos elefantes. Não possuía coisa alguma, mas vivia plenamente contente. Assim que o vi deitado daquele jeito, pensei comigo mesmo: ele devia pelo menos ter um pouco de decência. Depois também pensei: meu mestre me recomendou que o visitasse e sei que ele não me faria perder tempo. Vejo-lhes apenas o corpo. Então toquei-lhe os pés. De acordo com a tradição oriental indiana, né, tocar os pés é uma forma de receber as bênçãos do mestre. Aqui. Ele não era sensível a estímulos externos. Ele estava em outro lugar qualquer. Por 3 ou 4 vezes exclamei: Olá, senhor, como estás? Mas o Swami não respondia. Continuava imóvel, sem resposta. Comecei a lhe massagear os pés. Fazemos com frequência quando nossos mestres estão cansados. Pensei que ele se agradasse disso, mas a única coisa que fez foi me dar um pontapé. Um pontapé tão forte que me atirou para trás. Desci rolando o morro que acabara de subir e que era bem escarpado, e fui dar com o costado num lago que havia nas faldas do morro. Na descida, fui batendo em árvores e rochas de modo que fiquei com uma porção de machucaduras dolorosas. Eu era vingativo e pensei: que razão tem ele para fazer uma coisa dessas? Procurei-o reverente, comecei fazendo massagem nos seus pés e ele me dá um pontapé? Não é um sábio. Eu vou ensinar. Vou-lhe quebrar as 2 pernas. Dar-lhe-ei em dobro aquilo que me deu. Eu desejava realmente me desforrar. Concluí que meu amo talvez me tivesse mandado a ele para que eu o ensinasse, não para que ele me ensinasse. Quando tornei a subir o morro para dar vazão à minha cólera, ele sentado sorria e me perguntou: Como estás, filho? Como estou? Retruquei. Depois de me chutar e derrubar o morro abaixo, ainda me pergunta como que eu tô. Teu mestre, disse ele, recomendou-te que dominasse 4 coisas, e em vez disso, até destruístes uma delas. Dei-te um pontapé para pôr à prova o teu domínio da cólera. Agora estás tão irado que não podes aprender nenhuma coisa aqui. Estás intranquilo. Ainda és muito imaturo. Não segue os ensinamentos espirituais do teu mestre tão desprendido. O que poderias, acaso, aprender comigo? Não estás preparado para as minhas ensinanças. Vai-te embora. Ninguém jamais falara comigo assim. Quando pensei no que ele me dissera, conheci que era verdade. Eu estava totalmente possuído pela cólera. Sabes por que tocamos os pés de um sábio? Perguntou. E recitou então algo belo, um credo persa. E aqui diz o credo persa, que é o seguinte: o sábio dá a melhor parte de sua vida, entregando-a aos pés de lótus do Senhor. As pessoas de ordinário só vos conhecem pelo rosto, mas o rosto do sábio não está aqui, está com o seu Senhor. As pessoas aqui só encontram pés, de modo que se inclinam diante dos pés. E arrematou. Devias ter essa humildade ao tocar os pés de alguém. Agora não podes ficar aqui, tens que ir. Chorei e pensei:
Há alguns dias eu me julgava perfeito, mas de certo não o sou. E então prometi: Senhor, voltarei a procurar-vos quando tiver realmente dominado meu ego. E parti. Todos os pontapés e golpes que a vida nos dá ensinam-nos alguma coisa. Não importa de onde venham, são todos bênçãos disfarçadas para os que conseguem aprender a lição. Disse Buda, aspas, para o homem sábio, nada há que se possa chamar de mal. Toda e qualquer adversidade da vida lhe proporciona um degrau para o seu conhecimento. Basta-lhe saber utilizá-lo. Visitei então outro Swami e decidi que fizesse ele o que fizesse eu não me zangaria. Ele possuía uma bela fazenda e disse: Irei te dar essa fazenda. Gostaria de tê-la? Naturalmente, repliquei. Ele sorriu. Teu amo recomendou-te que não te apegasse a coisa alguma e estás pronto para te apegar a uma fazenda? Senti-me então pequenino. Minha mente parecia pender para a cólera e para a afeição, e não para coisas mais elevadas. Mais tarde fui mandado a um terceiro Swami. Este sabia que eu estava a caminho. Havia uma pequena fonte natural no trajeto onde costumávamos ir nos lavar. Ele deixou ali algumas moedas de ouro. Parando ao pé da fonte, descobri 3. Por um segundo alimentei a ideia de pegá-las. Peguei-as e enfiei-as no interior da minha tanga. Depois comecei a pensar: essas moedas não me pertencem. Por que preciso delas? Isso não é bom. Então recoloquei-as onde estavam. Quando entrei à presença do Swami, pareceu-me contrariado. Inclinei-me e ele perguntou: Por que pegaste as moedas? Porventura ainda tens a cobiça do ouro? Sai daqui. Este não é lugar para ti. Protestei. Mas eu deixei lá. Deixastes-as mais tarde, disse ele. O problema é que te sentiste atraído por ela e primeiro apanhaste. Pelas experiências que esses sábios me propiciaram, comecei a compreender a diferença entre o conhecimento haurido nos livros e o conhecimento havido pela experiência. Principiei a ver muitas de minhas fraquezas e o espetáculo não me pareceu edificante. Finalmente, voltei para junto do meu mestre que me perguntou: O que aprendeste? Aprendi que possuo conhecimentos intelectuais, mas não procedo de acordo com eles. E ele disse: Este é o problema de todos os intelectuais. Tornam-se excessivamente orgulhosos de seus conhecimentos. Agora te ensinarei a praticar para que conheças. Um ser humano conhece o bastante, mas os seus conhecimentos precisam ser levados à vida todos os dias. Se o não fizer, os conhecimentos serão limitados pela fronteira do saber apenas. Todos sabemos o que fazer e o que não fazer, mas é muito difícil aprender a ser. O verdadeiro conhecimento não se encontra no saber, senão no ser. E aqui tem a imagem de um sadhu nas montanhas, um renunciante praticante. Belos ensinamentos, belos contos. No fundo, isto expressa a filosofia moral. Isso expressa a nossa forma de agir, as nossas condutas, os preceitos éticos, morais. Há uma frase que inclusive atribui-se a Sócrates, que diz:
há que se saber poucas coisas, porém aplicá-las. E isso eu estou passando aqui porque foi passado, né, dentro deste conto, mas é algo que eu me questiono e que eu me cobro diariamente. Tem coisas que nós fazemos diariamente e que são naturais porque se tornaram hábitos, como por exemplo, escovar os dentes. Pelo menos para a grande maioria das pessoas, isso é um hábito na nossa cultura, na nossa tradição. E isto é bom, porque a gente cria o hábito de realizar essa atividade que é saudável, mantém a nossa saúde bucal. Porém, há um passo além, há mais a ser executado. Uma vez que algo se torna um hábito, é muito comum que a gente mecanize este hábito. Então a gente volta para reaprender a como fazer, mantendo o hábito de execução, mas agora com consciência, com lucidez, com atenção, com presença. Ótimo, aí está completo o trabalho de escovar seus dentes. Agora, nós também estudamos, temos conhecimentos de muitos ensinamentos, de muitos caminhos, de práticas. Temos muitas informações, mas daí dizer que somos discípulos, o buraco é mais embaixo, porque discípulo é aquele que é disciplinado com relação a um ensinamento, a um caminho. Nós somos afeiçoados, para utilizar aqui a palavra que foi encontrada no conto, aos ensinamentos de grandes mestres da espiritualidade, de Buda, de Jesus, de Lao Tse, de Krishna, de Swamirama, de mestres que Swamirama propõe aqui para nós. Sem dúvida, somos afeiçoados a essas ideias, mas será que somos discípulos disso? O primeiro passo talvez seja a gente cultivar a prática e criar este hábito. Um convite que faço a todos é praticar a meditação, por exemplo, diariamente. E existe a possibilidade de você praticar comigo todos os dias, com a gente todos os dias. Porque nós estamos num novo projeto, o projeto que inclusive lançamos eu e a Cami no vídeo aqui no canal, que fizemos um relato das percepções espirituais aqui, inclusive nesta sala. O projeto Crescer. E dentro deste projeto nós temos umas comunidades online. A primeira das comunidades é a comunidade da ação, ou seja, uma comunidade que visa fazer este trabalho da moralidade, de pôr em prática. O que? Por exemplo, a prática da meditação. Nós nos encontramos de segunda a sexta, bem cedinho, às 6:30 da manhã, numa chamada no Meeting para fazer a nossa prática. Se você desejar adentrar neste caminho de prática diária com a gente, para criar esse mecanismo de ser verdadeiramente, quem sabe, um discípulo de todas essas ideias que a gente gosta, que a gente sente fazer sentido, fica o convite para você participar da comunidade conosco e participar das práticas de meditação. O link, inclusive, para conhecer e para inscrever-se, não é uma inscrição, para assinar, né, e fazer parte da comunidade com a gente, está aqui na descrição. E esta comunidade, ela ainda nós oferecemos, eu e a Cami, além desse momento de meditação diário, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã, 10 práticas de yoga gravadas por mês, para que você tenha mais elementos ainda de manter a disciplina com a prática. A princípio, nós mantemos hoje um pouco mais curto e enxuto o nosso grupo de estudos com esses 2 contos,
porque os dois foram realmente bastante profundos. Um que explica os aparentes conflitos e antagonismos das Upanishads, e este outro que nos traz muitas elucidações, principalmente com relação à filosofia e prática moral. Há que se saber poucas coisas, porém aplicá-las. E tudo o que nos acontece, como por exemplo receber chutes da vida, chute de um suami adormecido em transe espiritual, adormecido entre aspas, né? Completamente lúcido, cabe apenas a nós tirar algum proveito disso, como é dito neste conto. Foram feitos os convites, né? E eu agradeço muito a sua companhia comigo neste momento, nestes estudos. Por enquanto, como comentei, temos apenas esta comunidade ativa, a comunidade da ação, mas serão 4 comunidades. A comunidade da ação, que é a primeira, começamos agindo. A segunda comunidade, do conhecimento, onde nós seguiremos com estes estudos de livros de sabedoria, né? Encontros ao vivo também no meeting, nós vendo uns aos outros e debatendo, conversando, aprofundando, bem como surgiram as Upanishads, os diálogos e conversas sobre os ensinamentos. Nós não conversaremos a princípio sobre os Vedas, mas, por exemplo, sobre o Dhammapada, Vivendo com os Mestres do Himalaia, um outro livro. Estão aqui ainda os livros, alguns deles. Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Yoga Sutras, enfim, livros não faltam para a gente aprofundar. Isto na comunidade do conhecimento, que em breve a gente lança, aliado com um processo de autoconhecimento a partir da escrita. Há ainda uma outra comunidade que lançaremos, uma comunidade mais devocional, de conexão das nossas energias com a energia do todo, do sagrado, onde a gente colocará ali muitas práticas de forma semanal, práticas bioenergéticas, para cuidar desse nosso aspecto vital, prânico, que nos une em devoção ao todo. E também uma última comunidade, a quarta, que é a comunidade da expansão. Aí com práticas ao vivo, semanal, no meeting também de yoga, e também com o curso da Jornada da Meditação gravado, disponibilizado para você. Essas são as nossas 4 comunidades que vão fomentar uma comunidade física futura. Nós estamos organizando, estruturando com outros tantos amigos e pessoas. Mas os convites de hoje são estes, para adentrar primeiro a esta comunidade da ação, caso queira praticar conosco diariamente, e também a última turma do ano da Jornada da Meditação, que ainda restam 3 vagas, que o link também para inscrição está aqui embaixo na descrição. Pessoal, muito obrigado. Para mim tem sido muito bom fazer esses encontros com vocês. Embora que os últimos 3, não ao vivo, no formato estreia, mas não pude estar ao vivo, mas não deixo de gravar para estar aqui e darmos continuidade a isso. Então fiquem todos bem, uma excelente quarta-feira, um grande abraço, fiquem na paz e até mais.